noite, pessoal. Hoje a gente vai falar da nossa primeira técnica para implementar sistemas inteligentes e que a gente vai falar de fuzzy, portanto, que é como a gente falou, é uma técnica baseada nas bases da computação, que trata de teoria de conjuntos e estende essa teoria de conjuntos para não binários. Por exemplo, um elemento do ponto de vista binário pertence ou não pertence a um conjunto. No fuzzy a gente vai colocar qualificadores do tipo pertence, quase pertence, mais ou menos pertence, pertence um pouco, pertence bastante, e a gente vai chamar isso de graus de pertinência. E a gente vai ver que através dessa técnica a gente vai conseguir sistemas super adaptáveis, capazes de manipular informações incertas, e quase sempre a gente tem incertezas, principalmente quando a gente está com agentes remotos, com personagens em outros locais, e as mensagens nem sempre chegam, ou pelo menos nem sempre chegam instantaneamente, quando a gente gostaria que elas chegassem. Então a gente vai ser capaz de manipular de forma muito eficiente informações incertas, informações incompletas, ou seja, algumas informações podem ser perdidas. Algumas pessoas, alguns jogadores, por exemplo, podem não estar tendo acesso naquele instante à internet. E daí, por exemplo, os dados podem não chegar. Então as informações que a gente tem e, portanto, as decisões que a gente precisa tomar, o jogo, o servidor e os personagens dos usuários têm que tomar decisões mesmo não sabendo o que está acontecendo em alguns pontos da rede, né, com alguns outros objetos, com alguns outros personagens. Portanto, informações incertas, incompletas e inconsistentes. E o que são informações inconsistentes? Quando a gente recebe um dado dizendo, olha, em tal local do jogo, por exemplo, do cenário, está acontecendo isso, por outra mensagem que pode estar vindo de um outro ambiente, de um outro servidor, já que os servidores podem estar distribuídos, eu recebo uma outra informação contraditória, ou seja, inconsistente. E mesmo assim eu tenho que tomar a melhor decisão possível. Lembram que mesmo nos sistemas orientados a regras, nas regras de produção, se acontecer tal coisa e tal coisa e tal coisa, mesmo no caso binário, a gente consegue, é possível obter resultados muito legais. Lembram que o MySim, por exemplo, aquele sistema especialista e toda a família dos sistemas especialistas conseguiam resultados incríveis, e daí revolucionou uma década, só com regras de produção, e a gente vai estender isso para regras de produção fuzzy. Então, e uma outra coisa que a gente encaixa com isso é uma das teorias do Nash, do John Nash, que é aquele pai da teoria dos jogos modernos, que eu falei para vocês do filme Uma Mente Brilhante, A Bright Mind, que inclusive eu não achei nem no Now nem no Netflix, então se você achar no YouTube eu acho que tem. Mas assim, talvez não com a qualidade que a gente gostaria, mas se vocês acharem em algum outro canal, vocês me falem. Então, uma das teorias do Nash, que é a teoria do equilíbrio, fala que, e o dilema do prisioneiro, a gente falou das duas, é que a gente tem que tomar as decisões, ou as melhores decisões, mesmo sem saber o que o adversário vai fazer. Tá? Então, a teoria dos conjuntos nebulosos, fuzzy casa muito bem com isso. Porque a gente nunca tem certeza, informações incertas, a gente nunca tem certeza do que o adversário vai fazer. A gente vai poder traçar perfis dele, né, como a gente ainda vai falar sobre isso, né, sistema de recomendação, estabelecimento de perfis, para ver o que é mais provável. Mas a gente não tem certeza do que o outro personagem vai fazer, né, do que o adversário vai fazer, pensando em teoria dos jogos. Bom, antes a gente vai falar de dois pequenos temas. Então, o primeiro a gente vai falar de árvores de decisão. Árvore de decisão é uma teoria bem mais simples que a gente pode usar. Sinceramente, muita gente, eu também teria dúvidas se isso sozinho o uso dessa técnica sozinha
pode se configurar como uma técnica de inteligência artificial. Mas é legal que a gente consiga, em um outro momento, hibridizar as técnicas. E daí a gente pode obter resultados bem legais com árvore de decisão. Tá? Então a gente vai olhar nesse momento com cautela, é uma técnica bem simples, e a gente vai, na medida do possível, tentar não usar ela de forma pura, porque muita gente pode, talvez com razão, dizer que aquilo lá não é IA. Mas ela, junto com outras técnicas, como a gente falou, vai ser bem legal. Árvores de decisão criam árvores do ponto de vista de estruturas de dados. E a gente já viu coisas mais ou menos parecidas. Do tipo, a pessoa é loira, sim ou não? Se for sim, eu vou para um lado, se for não, eu vou para outro. E assim por diante. Então eu vou colocar aqui num quadro um exemplo de uma árvore de decisão, mais ou menos como isso que a gente falou. É uma estrutura de dados simples e a gente só vai rever para relembrar um pouquinho dessa técnica. Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore, vocês já conhecem, talvez a gente nem precisasse colocar, mas para exemplificar, a gente sempre parte do início, quando a gente vai por exemplo, querer saber que tipo de ação a gente vai tomar. Por exemplo, será que eu vou querer enfrentar? Será que eu vou querer fugir? Será que eu vou querer chamar ajuda? O que eu vou fazer? Então eu posso, por exemplo, ter perguntas do tipo, o poder do inimigo é maior que o meu? Ou coisas assim, tá? Então eu posso ter perguntas, ou seja, como num if, né? E eu posso ter algumas respostas, por exemplo, sim. Se for sim, eu vou querer saber outras coisas, por exemplo, se o tipo de ataque dele favorece a me derrotar, ou vice-versa, se o meu ataque é forte contra ele, sei lá, coisas assim, tá? Então eu posso ter algumas respostas booleanas para isso. Então, por exemplo, se a resposta for sim, eu vou para um caminho. Se a resposta for não, eu vou para outro caminho. Se a resposta for sim, eu posso continuar fazendo perguntas do tipo, ele está com bônus de não sei o que lá, ele está com bônus 1, está com bônus 2, está com bônus 3, está sem bônus. Posso continuar fazendo perguntas. Então aqui eu posso perguntar se ele é um personagem do tipo 1, por exemplo, se eu sou um cavaleiro, eu posso perguntar se o cara é um arqueiro, porque daí o cavaleiro sei lá, tem benefícios na batalha contra os arqueiros. Posso perguntar se ele, ao contrário, é da infantaria. Daí o da infantaria teria benefícios contra o cavaleiro, e assim por diante. Posso perguntar, esses tipos, essas respostas, não precisam ser binárias, ou seja, não precisam ir para sim ou não, tipo 1 ou tipo 2. Essas perguntas também podem levar a respostas múltiplas, do tipo, por exemplo, é do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3? Ele é um arqueiro, ele é um cavaleiro ou ele é da infantaria? E assim por diante. Quando a gente terminar de fazer todo o nosso questionamento, a gente pode chegar à nossa conclusão. Por exemplo, eu vou decidir enfrentar, eu vou decidir sair correndo, eu vou decidir me proteger perto de uma torre, eu vou... e assim por diante. Por exemplo, aqui, você já imaginou, podia perguntar, tem alguma torre ou alguma cidade próxima para eu buscar ajuda? Tem algum exército aliado próximo? Tem algum exército inimigo próximo? E assim por diante. Então, eu posso criar uma árvore de decisão, e daí o nome, né, da estrutura de dados é uma árvore de decisão, e através dessa técnica eu posso tomar decisões, né, quaisquer que sejam, por exemplo, dentro do meu jogo. Beleza? Então, uma técnica simples. Eu quis começar a falar dela para ocupar um pedacinho pequeno, proporcional à complexidade dela, e para a gente começar a falar do tópico de hoje, que além de sistemas fuzzy, ele é um pouquinho mais abrangente, a gente vai falar de sistemas orientados a regras. Bom, primeiro, o que são sistemas orientados a regras? São aqueles sistemas onde a gente tem regras, ou seja, regras de produção como principal elemento de tomada de decisão, de estrutura de algoritmo e de tomada de decisão. Bom, a gente já viu um exemplo de sistemas orientados a regras, que são sistemas especialistas. E hoje a gente vai ver que são regras de produção fuzzy, regras de produção binárias, legal?
E daí, ok, do tipo, se acontecer isso e acontecer isso, então faço tal coisa. Se não, se acontecer isso, e acontecer isso, e acontecer isso, então faço tal coisa. Que é uma outra forma, por exemplo, de modelar, você poderia modelar, por exemplo, através de árvores de decisão também, tá? São sistemas razoavelmente simples, a estrutura algorítmica deles é razoavelmente simples, mas como a gente sabe, podem obter grandes benefícios. O nosso tópico de hoje é um sistema orientado a regras, que são sistemas orientados a regras fuzzy. Antes da gente falar sobre fuzzy, um último parênteses é quando seria legal, adequado eu usar sistemas orientados a regras. É quando eu puder estabelecer critérios ou regras de funcionamento do meu sistema e de tomada de decisões. Ou seja, quando eu tiver poucas exceções às regras, quando a maior parte dos bons resultados eu conseguir identificar condições, ou seja, regras, tal acontecimento, tal situação, tal situação, tal situação. Então daí, nesse caso, é legal, é adequado, eu vou conseguir bom resultado se eu fizer tal coisa. Tá? Então, nesse tipo de sistema, ou seja, quando eu puder identificar, pensar em regras, em condições que me levem aos melhores resultados e que tenham poucas exceções. Não, mas se acontecesse isso, essa regra não vai valer. Se eu tiver poucas exceções, legal. Daí os sistemas orientados a regras são bem legais. Bom, isso puros, legal? Por enquanto a gente vai tratar de sistemas puros e depois a gente vai tratar de sistemas híbridos. Bom, o primeiro tipo de sistema orientado a regras são que a gente vai tratar de verdade, já que as regras binárias, enfim, são bem simples, são os sistemas fuzzy, tá bom? E é isso que a gente vai começar. Depois, na segunda parte da aula, como a gente conversou na semana passada, a gente vai falar de criptografia, tá legal? Essa vai ser a nossa segunda parte. E como fuzzy, hoje a gente vai ver todos os conceitos, mas para resolver problema, para aplicar algoritmicamente num problema, num sistema, a gente vai precisar de um pouco mais, então a gente vai continuar fuzzy e dar um exemplo de funcionamento com números, com exemplos, na semana que vem. Então, fuzzy, a aula de fuzzy vai ser dividida, eu não vou colocar tudo numa aula só, senão acho que vai ficar muito cansativo, tá? Então, hoje a primeira parte, os fundamentos, como é que funciona a lógica fuzzy, ou melhor, a teoria dos conjuntos fuzzy. Depois a gente fala de criptografia. Semana que vem a gente volta com fuzzy de novo. Meados da década de 1960, o criador do que começava a ser chamado de lógica fuzzy, o Zadeh, da Universidade da Califórnia em Berkeley, ele pensava em fazer um tipo de lógica, tentar estender a lógica binária, usada internamente pelos computadores, e trazer um pouco mais próximo da representação, da forma como o ser humano encara o mundo, né? Como é que a gente representa o mundo internamente, conceitualmente, e tentar levar isso para o computador. Ainda na década de 1960, ele mesmo já mudou o nome da lógica fuzzy para conjuntos fuzzy. Mas até hoje, bom, depois de muitos sistemas computacionais realizados, pegando essa teoria de base dele, muita gente ainda chama de lógica fuzzy. Mas a gente não vai chamar de lógica fuzzy. O próprio Zadeh já tinha reconhecido que não era uma lógica, e muita gente aqui, apesar de chamar de lógica fuzzy, dentro das universidades, pelo menos, a gente vai chamar de conjuntos fuzzy, ou teoria dos conjuntos fuzzy, que muitos pesquisadores brasileiros traduzem como conjuntos nebulosos ou conjuntos difusos, ou simplesmente fuzzy, como por exemplo, como eu vou preferir chamar normalmente. A ideia dos conjuntos fuzzy, ou o uso deles, é principalmente em sistemas que precisam tratar com informações imprecisas, incertas, incompletas ou inconsistentes. Ou seja, muitos dos principais sistemas computacionais reais, principalmente grandes sistemas e sistemas distribuídos,
tem que tratar com informações desse tipo. Por exemplo, informações incertas, imprecisas. Às vezes eu tenho um sensor que está em algum outro lugar, os dados dele vêm para mim, às vezes eu não sei, às vezes aqueles dados estão antigos e eu não tenho outros dados mais novos, eu não tenho certeza se o sistema naquela localização continua da mesma forma, continua no mesmo estado, e daí eu não tenho outra informação, preciso lidar com ela. Pode acontecer também de eu receber dois dados diferentes sobre uma mesma situação, ou seja, eu ter dados inconsistentes sobre uma certa realidade, sobre como está o estado do sistema em algum lugar, e eu precisar tratar com isso também. Eu posso ter informações incompletas, por exemplo, dados de alguma parte do sistema simplesmente não chegaram para mim, e eu preciso tomar decisões mesmo assim. Como a gente vê, em sistemas reais é muito importante, é muito comum ter esse tipo de situação, principalmente em sistemas complexos, reais e distribuídos. E a gente sabe que no nosso mercado, nas nossas grandes aplicações, a gente tem e vai ter cada vez mais esse tipo de sistema. Quando a gente precisar coordenar ações entre um monte de equipamentos, carros, coisas, na internet das coisas, enfim, drones ou semáforos e assim por diante. Então vamos direto ao ponto. Os sistemas fuzzy, a implementação dos sistemas fuzzy é uma implementação, a mais comum, com regras de produção fuzzy. A gente se lembra de regras de produção na lógica binária que foram usadas em sistemas especialistas. Por exemplo, se o paciente tiver sintoma tal, e sintoma tal, então ele está com a doença tal. Se não, se ele tiver com sintoma tal e tal e tal, então ele está com a doença tal. Se não, etc. A gente vê a simplicidade das regras de produção na lógica binária e, por outro lado, o poder de decisão, o poder que essa estrutura das regras de produção, das sequências de if, tem para a resolução de problemas e para a tomada de decisões. A ideia é que a gente possa tomar decisões baseadas em teoria dos conjuntos fuzzy para tomar decisões cada vez mais flexíveis. Então a gente vai dar uma olhada em alguns gráficos que eu coloquei para vocês para ilustrar como poderia ser essa tomada de decisão, que problemas eu poderia ter, por exemplo, na lógica binária, na lógica multivalorada, e o que eu gostaria de alcançar usando outros tipos de representação. E por que a lógica fuzzy é muito famosa, muito útil e muito usada principalmente para sistemas de controle adaptativos, sistemas de controle que precisam lidar com informações nem sempre super precisas. Vamos dar uma olhada então. Aqui a gente vê um exemplo de um sistema, de um gráfico para a lógica binária. Nesse exemplo a gente vai pensar que a gente quer fazer o controle de um aparelho de ar-condicionado que só resfria por uma sala de aula, por exemplo, por um ambiente. Daí a gente tem uma temperatura-alvo, que é a temperatura que a gente acharia confortável, e essa temperatura no nosso exemplo é 20 graus Celsius. Aqui, então, nesse eixo, a gente tem a temperatura em graus Celsius, e aqui a gente tem, para a lógica binária, um controle on-off, ligado e desligado. Então, 1 quando o motor está ligado e 0 quando o motor está desligado. E o nosso gráfico de controle, o nosso algoritmo de controle seria, se a temperatura for maior que 20, então liga. Se não, desliga. Tipo assim, bem simplesinho, binário. Um if bem tranquilo. Como seria a atuação do motor? Então, para temperaturas menores ou iguais a 20 graus, o motor estaria desligado, 0. Para temperaturas maiores que 20 graus, o motor estaria ligado. Legal, facinho de implementar,
Mas quando a gente vê esse gráfico que o controle vai produzir, a gente percebe uma descontinuidade da função aqui, ó. Ela não é contínua, aqui bem na temperatura alvo. O que isso acarretaria? Acarretaria que o motor ia ficar chaveando bem em torno da temperatura alvo. Por exemplo, se a temperatura tivesse em 30 graus, o motor estaria desligado, a temperatura iria descendo até chegar em 20 graus, sempre com o motor ligado. Quando a temperatura chegasse em 20 graus, o motor desligaria. O que acontece é que, com as trocas de calor do ambiente, o ambiente logo ficaria um pouquinho mais quente do que 20 graus, e daí o motor ligaria de novo. Resfriaria, chegaria nos 20 graus e desligaria, iria para zero. Esquentaria um pouquinho no ambiente, chavearia de novo, o motor ligaria. Então, bem nessa área aqui de descontinuidade dessa nossa linha vermelha de controle, a gente teria um grande problema, que poderia causar, no nosso caso real, aumento do consumo de energia, diminuição da vida útil do motor, e não seria uma boa decisão de controle, embora fosse muito simples de implementar. Vamos ver uma segunda possibilidade. A gente poderia pensar numa lógica multivalorada em vez de binária. Então, eu poderia pensar assim. De novo, eu tenho aqui as temperaturas, e aqui eu poderia pensar que o motor está ligado com 100% da potência. 0,75 ele está ligado com 75% da potência, e assim por diante. E eu poderia estabelecer intervalos. Então, por exemplo, entre os valores 20 e 25 graus, eu ligaria o motor em 25%. Entre 25 e 30 graus, em 50% da potência. Entre 30 e 40 graus, 75% da potência. E mais de 40 graus, ligaria o motor full, com 100% da potência. Bom, a implementação, a gente pode imaginar que também seja simples. Se a temperatura for menor ou igual a 20, desliga. Se ela for menor ou igual a 25 graus, ligo em 25%. Se não, se a temperatura for menor ou igual a 30 graus, ligo em 50%. E assim por diante, até que, se a temperatura for maior que 40 graus, eu ligaria em 100% da potência. Legal, eu teria um sistema um pouco mais confortável para o usuário final, porque quando a temperatura estivesse próxima da minha temperatura-alvo, eu não estaria ligando o aparelho com 100% da potência, né? Deixaria o sistema mais confortável para o usuário, mas eu ainda teria esse problema da descontinuidade da minha função de controle. Isso acarretaria coisas similares ao que a gente acabou de falar. Por exemplo, suponha que o sistema tivesse a 42 graus, ligaria com 100% de potência. Quando chegasse a 40 graus, baixaria para 75 e assim por diante. E imagina aqui, próximo da temperatura-alvo, a temperatura estaria a 21 graus, por exemplo, o motor tranquilinho, com 25% da potência, a temperatura continuaria caindo, quando chegasse em 20 graus, ele desligaria. Mas imediatamente, com as trocas de calor, estou supondo que o ambiente, a parte externa, está mais do que 20 graus, com as trocas de calor, o sistema, né, o sensor mediria uma temperatura maior que 20 graus, ligaria de novo. Apesar de ligar com 25% da potência, ele ficaria ligando e desligando, chaveando aqui nesse ponto. Vamos ver uma terceira forma de implementar o controle. Poderia implementar um controle proporcional. E aqui eu teria de novo o eixo das temperaturas, aqui o ligado com 1, e aqui nas gradações aqui eu teria 99%, 98% e assim por cento, e assim por diante, da potência. Vocês veem que aqui pela primeira vez eu tenho uma função contínua de controle. Vamos ver como eu implementaria. Então, se a temperatura estiver maior que 30 graus,
eu ligo o motor com 100% da potência. Se a temperatura tiver menos de 20 graus, o motor está desligado. E entre 20 e 30 graus, eu ligaria numa proporcional, ok? Ou seja, com 25 graus eu ligaria com 50% da potência, com 21 graus eu ligaria com 10% da potência, com 22 graus eu ligaria com 20% da potência, e assim por diante. De novo aqui, eu tenho uma função de controle bem mais confortável, porque se a temperatura estiver muito alta, o motor vai ficar ligado com 100% da potência, e conforme ele vai chegando na temperatura alvo, eu posso ir diminuindo a potência, e daí vai ficando um sistema, um ambiente mais confortável, até eu chegar em 20 graus. Mas ainda assim, eu tenho, apesar de não ter descontinuidade, aqui eu tenho derivada zero, ou seja, aqui eu tenho esses pontos aqui onde eu tenho essa mudança brusca do controle. Isso poderia levar a situações similares à anterior, que é o chaveamento, por exemplo, aqui. Aqui o motor liga, embora com potência baixa, e desliga, liga e desliga, e fica chaveando aqui. Talvez para o usuário final isso não fosse um grande problema, talvez ele nem notasse esse tipo de controle, porque para ele estaria confortável. Mas para o sistema para o motor, por exemplo, do ar-condicionado, isso poderia não ser bom, poderia diminuir a vida útil dele. Então o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de achar uma função de controle mais ou menos assim, ó, que fosse contínua, que tivesse uma parte com com um perfil mais delicado aqui, né, que fosse, conforme eu me distanciasse da minha temperatura alvo, a minha potência fosse aumentando. Se eu estivesse muito longe da temperatura alvo, eu teria 100% da potência. Mais ainda, se eu conseguisse um sistema adaptativo a ponto de aqui próximo da temperatura alvo, que ele conseguisse encontrar um ponto de equilíbrio. Como assim? Que as trocas de calor do ambiente, seja pela exposição à área externa, seja pela presença de pessoas, de equipamentos ligados dentro da sala, pudesse ficar em algum momento equivalente à potência do ar-condicionado. Então, que eu conseguisse ligar o ar-condicionado numa potência baixinha, suficiente para compensar a entrada de calor via ambiente externo, via as pessoas que estão dentro do ambiente, via a geração de calor de equipamentos e assim por diante. Que interessante seria se eu conseguisse isso. Mais do que isso, imagina que eu conseguisse ter essa mesma situação num ambiente multidimensional. Ou seja, que o sistema de controle pudesse me dar funções contínuas, suaves, para não só uma variável, por exemplo, temperatura, que eu pudesse ter um outro eixo aqui que me desse a quantidade de pessoas na sala. Então, conforme a quantidade de pessoas na sala, eu poderia ajustar também o motor do ar-condicionado. E poderia ter outros eixos ainda, do tipo, dependendo da temperatura externa, dependendo da quantidade de portas e janelas, dependendo da quantidade de equipamentos ligados, e assim por diante. Bom, então eu poderia ter um sistema multidimensional para fazer isso. Imagina que eu conseguisse. Então, minha ideia é que eu tivesse um sistema de controle multidimensional, por exemplo, tridimensional, de forma que se eu mexesse um pouquinho em alguma grandeza, por exemplo, mexesse um pouquinho na quantidade de pessoas dentro da sala, o sistema de controle me desse só uma pequena variação no controle. Por exemplo, mudasse de 50% da potência para 51% da potência, por exemplo. Isso também teria consequências quando eu tivesse erros nas minhas medições. Por exemplo, o meu sensor não está muito preciso. Ao invés dele medir que a temperatura está a 25 graus, ele mediu que a temperatura está a 25 graus e meio. Então, pequenas variações, pequenos erros no controle, nos dados de entrada, causariam só pequenas variações
no controle, e não seria mais ou menos como os sistemas binários, por exemplo. Em vez de medir 19,9, eu medi 20,1. Então, de desligado 0% da potência, eu passaria para ligado 100% da potência, né? Então, pequenos erros, pequenas variações acarretariam simplesmente pequenas mudanças no controle também. Vamos dar uma olhada numa coisa muito importante dentro dos sistemas fuzzy, que é o conceito de variáveis linguísticas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma função que fala da altura das pessoas. Então aqui eu tenho no eixo X, a altura em metros. Então 1,55 m, 65, 75 e assim por diante. E aqui eu tenho essa função de pertinência, esse mi aqui da altura. Então 1 quer dizer 100%. E aqui eu tenho todas as outras possibilidades entre 0 e 1. Por exemplo, 50% e assim por diante. Bom, vamos interpretar esse gráfico aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma função bem aqui no meio que fala já que essa função fala da altura, que eu chamei de altura média. Então, quando eu vou considerar que uma pessoa tem estatura média? Quando ele tiver entre 1,55 m e 1,85 m de altura. Vocês veem que antes de 1,65 m eu digo, olha, a função de pertinência é 0. Ou seja, uma pessoa que tem 1,55 m de altura, eu não considero ela de estatura média. Não considero ela de estatura média. Ou, em outras palavras, eu considero ela de estatura média com 0%. Ou com 0% de confiança, com 0% de probabilidade. Ok? Conforme eu vou me aproximando de 1,75 m, vocês veem que essa função de pertinência vai aumentando. Então, conforme eu passo de 1,65 m para 1,66 m, 67, 1,70 m, a gente vê que a função de pertinência para a altura média vai aumentando. Até que em 1,70 m eu tenho 50% de probabilidade, 50% de chance de achar que essa pessoa tem estatura média. Conforme a altura vai aumentando até 1,75 m, essa minha confiança vai aumentando, até que em 1,75 m eu tenho 100% de chance de achar que essa pessoa tem uma estatura média. Essa foi minha modelagem, obviamente é só um exemplo, mas essa foi a minha modelagem, a minha interpretação sobre o que é uma pessoa ter estatura média. E a mesma coisa vale conforme vai aumentando, passando de 1,75 m. Conforme a pessoa vai sendo maior que 1,75 m, a pertinência dessa pessoa à estatura média, a altura média vai diminuindo, 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 até que em 1,85 m eu deixo de considerar essa pessoa com estatura média, ok? Então, para todo o gráfico aqui à direita, ou seja, para pessoas maiores que 1,85 m, eu não considero essa pessoa com estatura média. Uma outra interpretação que eu podia ter sobre essa função aqui seria, se eu fizesse uma pesquisa aqui sobre as pessoas da turma, o que as pessoas consideram como uma pessoa de estatura média? Podia dizer assim, olha, até 1,65 m, nenhuma pessoa considera alguém de 1,65 m ou menos com estatura média. Com 1,66 m eu tenho uma certa percentagem de pessoas que consideram ela de estatura média, e assim por diante. Até que com 1,75 m, 100% das pessoas consideram ela de estatura média. Conforme eu vou aumentando, 1,77 m, 1,80 m, a quantidade de pessoas, ou a percentagem de pessoas que consideram ela de estatura média vai diminuindo. Até que quando eu chego em 1,85 m, ninguém mais considera essa pessoa de estatura média. Ok? Então, essa é a função para estatura média. A gente tem as outras funções também, cuja interpretação vai ser similar.
ok? Para as outras funções eu não coloquei aqui no zero, senão a gente ficaria com enfim, com essa folha aqui muito congestionada de cores, não ia dar para interpretar nada. Então, para as outras funções, para as funções das outras cores, quando não tiver representado, é porque é zero. Por exemplo, quando é que eu acho uma pessoa alta, de estatura alta? A partir de 1,75 m eu já posso começar a achar essa pessoa de estatura alta. Até que quando ela tem 1,85 m, eu certamente, com 100% de chance, acho ela alta. Conforme vai diminuindo, vai aumentando a altura, até chegar em 1,95 m, eu vou achando que essa pessoa não é alta. E vou passando a achar que essa pessoa é muito alta. Por exemplo, vou imaginar aqui, ó, que a pessoa tem 1,80 m. Olha, 1,80 m, que estaria aqui no meio, 1,80 m, se eu prolongasse aqui, ela encontraria duas funções. A função de média, se eu viesse até aqui, eu chegaria no meio. E daí eu diria, olha, metade das pessoas acharia uma pessoa de 1,80 m de estatura média. Por outro lado, eu também encontraria a função alto, que é essa função em preto aqui, no meio. Então, 50%, com 50% de confiança, eu também acharia essa pessoa alta. Então, uma pessoa de 1,80 m é com 50% de confiança de estatura média e com 50% de chance de estatura alta. Uma pessoa de 1,76 m olha, quase com uma chance muito grande de ser, talvez 90% de chance de eu achar ela de estatura média e com 10% de chance de eu achar ela de estatura alta. Esse é o conceito. Seguindo as outras, só para a gente tirar as dúvidas, a partir de 1,85 m eu começo a achar a pessoa muito alta. Então, e essa minha confiança vai aumentando até 1,95 m. A partir de 1,95 m eu já tenho 100% de confiança, ou 100% de chance de considerar essa pessoa muito alta. Do lado esquerdo, a mesma coisa. As pessoas, conforme elas vão sendo menores que 1,75 m, eu começo a achar essas pessoas baixas, de estatura baixa. Até que pessoas com 1,65 m eu certamente considero elas baixas. Conforme as alturas vão diminuindo, 1,66 m, 1,5 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,59 m, 1,58 m, eu vou deixando de achar essa pessoa baixa e vou começando a achar ela muito baixa. Até que, a partir de 1,55 m ou até 1,55 m, eu certamente, com 100% de certeza, acho essa pessoa muito baixa. Então essa é a minha interpretação, e daí eu consigo modelar as minhas grandezas, por exemplo, a altura, com o que eu considerar que faz sentido para aquela minha aplicação, ok? Bom, isso aqui é só um exemplo, obviamente seria uma interpretação, seria, por exemplo, a minha interpretação sobre isso, ou seria fruto da média das pessoas, o que a média das pessoas consideram para alturas. Essa então foi a nossa introdução ao fuzzy, com as ideias iniciais. Eu acho que já deu para imaginar, né, algumas coisas, entender várias coisas de fuzzy. Agora a gente vai partir para a nossa aula de criptografia e na semana que vem a gente retorna com fuzzy. Se você tiver dúvidas dessa parte, coloca aqui no chat pra gente.